E aí, meu povo do nosso canal Raposa News, bora que bora a partir de agora aqui para mais um vídeo notícia, sempre te atualizando sobre tudo envolvendo o nosso maior de Minas. E posso te falar que sexta-feira, hein? Quanta notícia importante a gente vai aqui te atualizar a partir desse momento, inicialmente com o Samuel Venâncio, mas tem complemento, tá? O mercado do Cruzeiro tá agitadíssimo e você vai acompanhar todas as últimas e principais informações a partir de agora, por aqui sempre a partir, né, dos principais jornalistas e mídias que falam do nosso Cruzeirão. Bora ouvir o Samuel Venâncio, já peço o seu like, hype esse vídeo e bora de play. Nesta sexta-feira, fechando aí quase que a primeira semana de férias para os jogadores do Cruzeiro, cada um com o seu destino, a turma aproveitando para descansar, sabendo que a partir do dia 22 de julho tem a retomada dos trabalhos na toca da Raposa 2. Enquanto isso, o Cruzeiro se movimentando no mercado em busca de reforços para a sequência da temporada. O Cruzeiro que tem negociações em andamento, já falamos sobre Gabriel Rojas, lateral esquerdo do Racing, Gabriel Peck, atacante do Los Angeles Galaxy, mas nenhuma negociação ainda sacramentada. Por falar em Gabriel Rojas, lateral do Racing, Cruzeiro tentando ali chegar em um denominador comum com o clube argentino, já fez duas propostas à equipe do Racing e ainda o martelo não foi batido. A negociação não está concretizada. Vamos ver, nos próximos dias aí se teremos novidades. Mas o que a imprensa argentina destaca é uma busca do Racing aí por um possível substituto. O Racing já consultando o mercado, sabendo da possibilidade de perder o Gabriel Rojas, lateral esquerdo de 28 anos, que até recentemente estreou na seleção argentina. E o Racing passando por um processo aí de uma reformulação, podendo perder o seu lateral. Ainda não deu o ok ao Cruzeiro sobre uma negociação para ser concretizada, mas o Cruzeiro vem ali aguardando também, sem subir tanto assim os valores, esperando uma resolução por parte do atleta também com o clube argentino. E o Gabriel Peck aguardar também uma negociação já de alguns dias, se ela vai avançar ao ponto do jogador ser contratado, e outros nomes aí que o Cruzeiro possa buscar no mercado. Ainda estamos atrás de informações mais precisas. Por falar em mercado, o lateral esquerdo William, que estava no sub-20 do Cruzeiro, foi anunciado pelo Avaí. O jogador assinando com o Avaí em definitivo. Cruzeiro mantém um percentual do atleta, apostando aí numa valorização do jovem lateral esquerdo que chegou a treinar com o Arthur Jorge no momento em que o Cruzeiro ele ficou ali sem jogador para função, já que o Kaique esteve na seleção brasileira principal, o Cauã Prates estava na seleção brasileira sub-20. Por falar em Cauã Prates, ele vem finalizando aí a parte médica, jogador se recuperando de um estiramento muscular. Na retomada dos treinos, a expectativa é de que ele já esteja liberado para as atividades. Lembrando que o Cauã Prates foi negociado com o Borussia Dortmund da Alemanha e ele se apresenta ao clube alemão em meados de agosto. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos, Samuel Venâncio, aqui ó, vamos que vamos. Mas é o seguinte, pessoal, tem complemento importante, não saia daí, tá? E principalmente, hein? Deixa o like e hype aqui também esse nosso conteúdo. Vamos lá, pessoal, é o seguinte, tá? A notícia que veio do Sul nesta sexta-feira, é notícia desta sexta que veio, tá? Do jornalista Caliel Dornelles. Ele que é setorista do Grêmio, tá? Em pelo menos duas emissoras, né? Lá do Sul, duas emissoras de rádio. Ele traz a seguinte notícia que envolve o Cruzeiro, o Grêmio e o volante Arthur. Atenção, o meia Arthur recebeu sondagem do Cruzeiro em meio a uma indefinição sobre seu futuro no Grêmio. O Clube Mineiro fez consulta nas últimas semanas e está acompanhando de perto a situação do jogador. Deixa eu explicar para você que de repente está um pouco por fora, nação. O Arthur, ele está, né, emprestado pela Juventus ao Grêmio até esse meio do ano, até os últimos dias aí desse mês de junho.
O Grêmio teria que pagar cerca aí de 5, 6 milhões de euros para o jogador ficar em definitivo lá no Sul. O Grêmio não tem dinheiro, o Grêmio já disse que não consegue pagar esse valor. E o que o Grêmio falou pro Arthur foi o seguinte: Arthur, a única chance de você ficar é você se virar lá com a sua equipe, né, com a Juventus, e aí chegar num acordo para você ficar aqui em definitivo. A gente consegue te pagar X. Agora, você precisa lá, chegar num acordo. A gente sabe que você tem um valor para receber da Juventus, tenta entrar em um acordo em cima disso. Ou seja, né, o Grêmio jogou pro jogador. E aí, rapaziada, nesse meio tempo, clubes como Flamengo, Fluminense e Cruzeiro estão sondando a situação, e até vi setorista aqui no estado de São Paulo, né, que cobre o Palmeiras, falando também sobre o interesse do Palmeiras. Interesse assim, né, de estar de olho, né, tamo ali sondando. E aí agora vem essa notícia do Caliel Dornelles falando sobre o Cruzeiro tá muito atento a essa situação. Bora acompanhar. É um jogador que ele não viria para a posição do Romero, que é hoje a carência que a gente tem no setor de meio campo. Carência porque não temos uma reserva pro Romero. E fala-se no Sousa, né? O Sousa seria esse cara para colocar ali, né, junto ao Romero, um estufo, né? Um estofo muito grande, né, de qualidade naquele setor. Se já tem o Romero, tendo o Sousa, independente de quem seja o titular, deve dar conta do recado, né? Então você ganharia muito. Agora, para a função do Arthur ali do Cruzeiro, a gente tem ali o Gerson, o Matheus Henrique, o Lucas Silva, o Christian pode fazer essa função. A gente tem mais jogadores, né, ali, e jogadores que são mais indiscutíveis. Como é que você vai tirar o Gerson para colocar o Arthur? Aí você avança o Gerson com o Arthur no meio campo e coloca o Matheus Pereira onde? Aberto? Mas será que encaixaria um jogador com as características do Matheus Pereira aberto? O Christian funciona. O Matheus já jogou por ali com o Leonardo Jardim, com o Arthur Jorge, eu não me lembro. Então assim, é um certo efeito dominó. A não ser que você fale, cara, o importante é qualificar o elenco. O Arthur que se vire pra colocar o time titular. Aí tudo bem, mas pensando em titularidade, um cara como o Arthur, ele vai aceitar e chegar pra ser, né, um 12º, 13º jogador que vai ser acionado durante os jogos? Não sei, quero que vocês comentem. Agora, olha só essa notícia aqui, rapaziada. Se isso aqui se concretizar, é pra parar Belo Horizonte. Notícia do site Moon, tá? O Moon BH traz a notícia de que o Cruzeiro está monitorando a possível saída do Thiago Almada do Atlético de Madrid e avalia os custos, né, de uma negociação. O jornalista Marcos Amaral que traz essa matéria. Thiago Almada voltou a ser ligado ao Cruzeiro no mercado da bola. Segundo aí a apuração, o clube mineiro demonstra interesse no meio atacante argentino que está em cenário de possível saída do Atlético de Madrid após não conseguir se firmar como titular absoluto da equipe aí comandada pelo Diego Simeone. O nome é forte, mas o caso ainda exige cautela. Até o momento não há confirmação oficial de proposta do Cruzeiro, acerto com o Atlético de Madrid ou negociação avançada. O que existe é um monitoramento de mercado em torno de um atleta caro, valorizado e com concorrência internacional. Rapaziada, vou parar minha leitura por aqui, deixando muito claro o seguinte para vocês na minha humilde opinião. Se isso aqui se concretizar, é para parar a BH, né, no modo positivo de dizer, é para você lotar o aeroporto para receber, né, hoje um cara que ele é figurinha carimbada na seleção argentina e tem um potencial gigantesco. Mas vou dar minha opinião, tá? Eu acho que é uma coisa que dificilmente vai acontecer nesse momento. A chegada de um jogador como o Thiago Almada. Acredito que o Atlético de Madrid até aceitaria liberar o jogador. Até porque ele não é, né, um titular absoluto, peça imprescindível ali pro Diego Simeone, mas a liberação não seria por menos de 35, 40 milhões de euros, assim, pelo menos isso, cara. E o Cruzeiro não vai gastar isso em apenas um jogador, e diria mais, tá? Thiago Almada tem mercado no futebol europeu. Então, Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras, que possa se interessar no jogador, teria uma concorrência gigantesca por clubes que estão, né, com mais poder de, né, barganha do que o próprio Cruzeiro, Flamengo ou Palmeiras. Independente da disposição desses clubes, né? A Premier League olha pro Thiago Almada, né? Equipes, por exemplo,
da própria Liga Espanhola também olham pro Thiago Almada. É um cara que teria mercado em grandes clubes por lá. Então assim, rapaziada, acho que é mais sonho do que qualquer outra coisa, mas como a matéria aqui do Mundo BH trouxe, né, essa questão aí de monitoramento, a gente trouxe pra vocês aqui opinarem. Beleza, meu povo? Comenta, tá, sobre cada assunto que a gente abordou, deixa o like, hype esse vídeo, voltamos a qualquer momento, fique com Deus, na paz do Senhor, até a próxima, tamo junto!